Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Neste preciso momento, você está aproveitando ou não a sua vida? Os seus pensamentos criam o modo como você se sente no seu corpo nesse momento. Treine-se para ter pensamentos que façam com que você se sinta bem. Dessa forma, sua vida será sempre criada a partir da alegria e com alegria. A alegria traz sempre mais motivos para ficarmos contentes. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Eu liberto-me do medo e das hesitações e da vida turbulenta. Agora a minha vida é simples e fácil para mim. Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado à medida que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado. Sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Eles todos gostam de mim. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A figura financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Eu sou segura, eu estou segura e eu permaneço segura. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou fazendo mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quanto mais eu cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regular desta prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Agora é o nosso momento
de visualização. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Eu sei que você fez isso. Eu segui a investigação oficial bem de perto, mas foi acidental, Mia. A ponte desabou porque ela não pôde mais aguentar a pressão do peso da comitiva inteira. Isso é o que eu sei e o que os investigadores oficiais nunca descobriram. E parece tristemente uma ironia lhe dizer isso hoje. A causa do acidente data da época da Grande Praga. Os pilares da ponte estavam presos por um composto que contém o cotenai, um organismo vivo em estagnação. O cotenai tem qualidades adesivas imensas e foi usado na construção de muitas estruturas mais antigas. Do mesmo modo como a praga destruiu muitas plantas naquela região, ela também matou o cotenai que unia os pilares. Os primeiros investigadores nunca pensaram em verificar isso porque a praga tinha acontecido havia muitos anos. Então, por que a ponte não desabou na primeira vez em que alguém a cruzou depois da grande praga? O resto de composto era forte o bastante para aguentar o peso, mas a comitiva de seus pais era muito grande. Como todos sabem, a Melan insistiu para que uma enorme equipe os acompanhasse. Mas ainda assim eles teriam cruzado a ponte com segurança, se não fosse por outro evento. O veículo de segurança que liderava a caravana quebrou e toda a comitiva parou em cima da ponte enquanto o conserto do veículo era realizado. A pressão foi demais e os pilares desmoronaram por completo. Posso lhe mostrar como reconstruir esses acontecimentos se quiser. Mia imaginou os momentos finais de seus pais e daquelas boas pessoas que viajavam junto com eles quando perceberam que a ponte ia cair e eles não tinham como escapar. Eles devem ter ficado muito angustiados, desesperados. Quando a imagem começou a se apagar da sua mente, ela chorou copiosamente, mais uma vez pelos pais, como nunca havia chorado antes. O tempo todo, Jason ficou ao lado dela, permitindo que ela colocasse para fora aquela dor. Queria que você estivesse comigo naquele dia, Jason, para me abraçar assim. Eu teria corrido para os seus braços. Eu deveria ter exigido que eles o levassem para o palácio, mas eu estava me sentindo perdida e perdi você. Finalmente, ela ergueu os olhos e tocou o rosto dele. Obrigada. É difícil acreditar que alguém tenha feito isso por mim. Jason beijou as mãos dela. Só espero que isso a ajude um pouco. Vai levar um tempo para eu começar a aceitar tudo isso, mas sim, vai ajudar. É diferente saber que não foi provocado deliberadamente por ninguém, mesmo que me entristeça saber que poderia ter sido facilmente evitado. Fico mais tranquila sabendo que ninguém quis lhes causar o mal. É um fardo a menos para você carregar, Mia. Mia encarou Jason e percebeu que era verdade o que ele estava dizendo. Saber que havia alguém nesse mundo disposto a ajudá-la desse modo e que era alguém que a compreendia o suficiente para isso, a confortou. Ela estendeu os braços para o homem que havia deixado ir embora de sua vida havia muitos anos. Mesmo ainda tendo fardos pesados o bastante para derrubar o reinado todo, eles se beijaram. E Mia se sentiu viva, como nunca pensou que se sentiria novamente. A diferença na aparência de Beck entre as noites de terça e quinta-feira assustou Chris.
Na terça, ela estava com o espírito animado e a pele estava rosada. Naquela noite, ela estava apática, com os olhos turvos e a pele pálida. Ela ainda não estava indo embora, estava? Eles tinham mais tempo, não tinham? Beck comeu um pouquinho e então se deitou no sofá enquanto ele tirava a mesa e lavava a louça do jantar. Ele tinha comprado o seu sorvete favorito para a sobremesa, um sorvete de chocolate e frutas vermelhas, mas o doce permaneceu no freezer. Talvez ela estivesse melhor no sábado e então eles o comeriam. Quando terminou de limpar a cozinha, ele se sentou ao lado dela e acariciou seu cabelo. Estou exausta, pai. Eu sei, meu bem. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Acho que não. Ela suspirou. Eu tentei fazer muita coisa na escola hoje. Eu estava me sentindo bem. Então Lone e eu voltamos andando depois do almoço. Isso foi uma burrice. Isso não foi uma burrice. Chris sabia que era a maneira de Beck de lutar. Até mesmo uma pequena vitória teria sido boa. Você pode descansar agora, vai se sentir melhor amanhã. Sim, talvez. Ela disse com um tom um pouco ausente. Talvez isso seja um efeito do novo remédio. Ela ficou com o olhar distante por alguns momentos, com os olhos fixos na parede. Nós vamos para a ilha de Mendana essa noite fazer algumas pesquisas, certo? A praga tinha destruído a pequena ilha e Chris pensou que talvez ele pudesse conseguir alguma coisa lá, desde que os aparelhos tamarisquianos funcionassem com alguma consistência. Beck, no entanto, não parecia estar em condições de viajar. Àquela altura, ele estava achando que teria de carregá-la para a cama, pois ela estava cansada demais para andar. Beck, talvez nós não devamos ir para Tamarisque hoje. Beck se mexeu o suficiente para encará-lo. Não podemos fazer isso. Talvez tenhamos de fazer isso. Nós não sabemos o que essas jornadas estão fazendo com seu corpo. Talvez elas sejam estressantes demais. Você está querendo dizer que a gente não deve ir mais? Isso obviamente estava deixando chateada. Estou dizendo que talvez nós precisemos esperar até sábado para ir de novo. Você tem alguns dias bons e outros ruins, Beck. E esse foi um dia ruim. Beck se sentou fazendo uma tentativa óbvia demais para convencê-lo de que ela estava em melhor forma do que ele pensava. Eu posso fazer isso. Se as jornadas me cansassem, eu sentiria isso quando chegasse lá, certo? E eu nunca me sinto cansada. Este era um dos vários quebra-cabeças que Chris enfrentava agora. Era claro que ir para Tamarisk era muito mais importante para Beck, mas também estava claro que ela não estava em condições de fazer isso. Será que ir para lá estava acelerando seu declínio? E se fosse esse o caso, o que era mais importante? O número limitado de dias cheios de fantasias e surpresas ou o número de dias menos limitados cheios de apenas uma esperança sem fim? Você realmente acha que está preparada para isso do jeito que você está se sentindo? Eu realmente estou. Cris assinou que sim com a cabeça. Então vamos para Mendana, mas vamos fazer isso mais cedo esta noite, certo? Eles estavam sentados na cama da Beck 1 hora mais tarde. Chris teve um pouco mais de dificuldade em se concentrar porque ele não conseguia parar de pensar no que aquela viagem poderia fazer com a Beck. E se o esforço minasse tanta sua energia que a levasse para um coma. Por mais que as batalhas de Polly o desgastassem, ele não queria ser responsável por roubar uma última conversa entre ela e a filha. Como ele sabia que Beck queria ir para Tamarisk, ele se forçou a colocar essas preocupações de lado com todo o resto. Beck precisava fazer essas viagens pelo máximo de tempo que ela conseguisse.
Eles surgiram fora do palácio, onde um veículo estava esperando por eles. Quando abriu seus olhos, Chris olhou para a esquerda para ver se Beck estava bem. Ela estava olhando para tudo ao redor e ao longe, respirando fundo, exageradamente. Beck sorriu quando viu a expressão nos olhos dele. Adoro o cheiro desse lugar. Em vez de enfraquecê-la, a jornada parecia ter reavivado Beck. Ela tem tanta força de vontade, Chris pensou. Ela estava reunindo todas as forças para me mostrar que ainda pode fazer isso. Se o destino fosse um pouco mais generoso, eu sei que ela poderia lutar contra essa doença e vencê-la. No entanto, Chris sabia da verdade. Deixando de lado os experimentos radicais questionáveis, não havia nada, nem mesmo o poder do otimismo, que pudesse erradicar a doença da filha. Mas naquele momento, Chris ia tentar se convencer de que Beck havia encontrado um segundo caminho ou uma segunda força que ia durar pelo menos até o final dessa viagem. O veículo os levou por vários quilômetros até o porto, onde eles embarcaram num barco à vela que os levaria para a ilha de Mendana. Dizon, um dos assistentes do ministro da Agricultura, se juntou a eles no porto para a viagem de meia hora. Vocês conseguiram algo novo nos últimos 2 dias? Chris perguntou quando o barco partiu. Nada de novo. A rainha declarou estado de emergência em mais 2 regiões do reino. Estamos evacuando tudo o que nós podemos de Jonre a essa altura. O Cia Poet está literalmente morrendo de fome. Nós já trouxemos vários deles para nossas dependências para tentar mantê-los vivos. Não sei por quanto tempo mais teremos sucesso. O Cia Poet se alimenta do Oxoco, que cresce apenas em Jonre, e os campos de Oxoco estão tão destruídos que as poucas plantas sobreviventes acabam murchando no transporte. Temos que fazer alguma coisa, pai. Eu sei que sim, meu bem. Só queria ter mais tempo e mais informações. Chris se virou para Dizon. Você conseguiu descobrir por que estamos recebendo tantas discrepâncias nas calibrações nas análises? Receio que isso seja simplesmente algo tão confuso como todo o resto que está associado com essa praga. Nós fizemos várias análises ontem em horas diferentes e todas as calibrações foram consistentes. Talvez os aparelhos tenham se ajustado às mudanças no meio ambiente. Só podemos esperar que sim. Vamos ver o que nós descobrimos hoje. Uma equipe está trabalhando no poço de Mendana há um bom tempo já. Chris avistou a ilha de longe. Ela parecia ter pouca vegetação, mas à medida que se aproximaram, Chris percebeu que o que ele havia confundido com a terra era que a princípio parecia negra e agora ele via que era um cinza escuro, era na verdade trechos com plantas nos últimos estágios da necrose. Esse foi o pior caso que ele tinha visto até então, e era muito mais próximo do palácio do que os outros campos que ele havia visitado. Mesmo que cercado pela água, será que a doença estava extinguindo essa ilha e levando as ondas de volta para a cidade, que era o centro pulsante de Tamarisk? Eles desembarcaram e entraram no outro veículo em direção ao centro da ilha. As árvores estavam estéreis naquele lugar. Seus galhos estavam descobertos. Flores elegantes surgiam de vez em quando das folhas azuis, mas a vegetação que continuava viva estava, na sua maioria, sem beleza. O Tongas desapareceu, Dizon constatou pesaroso. Existem outros lugares no reino onde o Tongas resistiu à praga. Eu pensei que nós pudéssemos descobrir alguma coisa sobre esse fato, mas parece que ele foi arrasado aqui. Chris entendia a sensação de perda na voz de Dizon muito bem, quando o veículo parou perto da equipe que havia chegado aquela manhã. Chris saiu lentamente,
com o coração pesado. É tão triste, não é? Beck disse. Você se lembra desse lugar das histórias? O nome parece familiar, mas eu não consigo me lembrar de onde. O Festival do Arco-Íris. É esse o lugar? Chris olhou de relance à sua volta com uma nova sensação de desespero. A história que eles haviam criado sobre essa ilha surgiu viva na sua mente. Era sobre um evento que transformava esse lugar pouco povoado num dos lugares mais badalados de Tamarisque, em um final de semana ao ano. Um festival que tinha como pano de fundo um esplendor natural de centenas de variedades de flores em plena floração e exibia o aspecto amplo do arco-íris de Tamarisque. Não haveria um festival do arco-íris naquele ano. Precisamos começar o trabalho. Ele examinou as amostras com os aparelhos dos botânicos, lendo os relatórios e tentando contextualizá-los. Como sempre, Beck o ajudava no que podia. Muito embora houvesse bastante gente disponível para fazer a mesma coisa, ela parecia animada com o trabalho e Chris queria que ela estivesse o mais envolvida possível. A Beck que ele via agora era bem diferente da garota pálida que havia se sentado ao lado dele uma hora antes. Ela se envolveu no trabalho diligentemente e quando ele perguntou se ela precisava tirar uma folga, ela zombou do absurdo da pergunta. Parecia haver novos problemas com a calibração. Dizo indagou a equipe sobre suas descobertas anteriores e todos juraram que as leituras tinham sido consistentes o dia todo. Uma nuvem pesada havia coberto tudo até um pouco tempo antes da chegada dele. E era possível que a luz clara do sol houvesse feito uma diferença considerável nas plantas, mesmo nas tão doentes quanto essas. Chris ponderou sobre isso. Estava bem ensolarado no primeiro dia que Chris saiu para os campos, mas encoberto no segundo, quando as leituras mostraram algumas discrepâncias. Será que havia um modo para eles simularem os efeitos do sol e talvez combater a praga com essa nutrição artificial? Era algo mais para se pensar. Enquanto ele estudava uma tela, ouviu Beck dar um grito. Imediatamente alarmado, ele girou para o lado dela e percebeu que sua exclamação foi de alegria. Ela estava ajoelhada fazendo carinho no animalzinho bípede, peludo e barulhento, de não mais de meio metro de altura. É um X-Tate, Beck exclamou. Se lembra deles, pai? Eles parecem meio confusos. Chris achou que o X-Tate estava muito confuso. Ele se lembrava bem dos dóceis animais das suas histórias. Eles moravam em árvores e se alimentavam da vegetação dos galhos. Este pequeno ser estava provavelmente imaginando porque agora ele sentia tanta fome. Beck se sentou no chão para acariciar o X-Tate. Ele pulou no colo dela, fazendo um som grave e profundo. Pela primeira vez, Chris notou a música própria da ilha, um som grave, pesado e monótono. Como estava mais perto, ele ouviu esse X-Tate em particular distintamente, mas ele tinha certeza de que outros da mesma espécie estavam contribuindo para o pano de fundo sonoro da ilha. O animal pulou para o peito de Beck e começou a lamber o seu queixo. Beck deu uma risada surpresa e se inclinou para trás. Ela abraçou carinhosamente o X-Tate perto de si e então começou a brincar com suas patas, fazendo o bichinho levantar uma delas. Os dois ficaram deitados juntos brincando por vários minutos, enquanto Chris se deliciava de prazer em olhar para o rosto da filha. Sua risada era melodiosa e seus olhos estavam radiantes. Era um contraste tão grande com a imagem dela no apartamento que ele quase chorou pelo fato de que Tamarisque, mesmo no meio da sua própria crise, pudesse lhe oferecer momentos assim. Por fim,
Beck se levantou e ajeitou as roupas. O X-Tate saiu caminhando para longe, provavelmente em busca de comida. Chris mal prestou atenção neles, no entanto. Seus olhos foram diretamente para o lugar onde os dois haviam se sentado. As plantas murchas sobre as quais Beck e o animal tinham se deitado estavam agora com um tom azul brilhante. Capítulo 20. 2 dias depois, quando Beck e ele voltaram a Tamarisk, Chris ainda estava intrigado com a estranha ocorrência em Mendana. Eles imediatamente pegaram amostras das plantas renovadas e descobriram que elas estavam saudáveis e fortes. As leituras em todos os outros lugares flutuaram durante todo o dia. Chris e alguns dos cientistas de Tamarisk tentaram encontrar outro X-Tate, imaginando se o animal, ou talvez a interação do animal com Beck, tinha alguma influência na praga, mas não conseguiram encontrar nenhum. Era mais um mistério que o deixava cada vez mais perto e mais distante de uma solução. Beck e ele estavam planejando ir para outra região devastada de Tamarisk, onde os X-Tates viviam. Não havia nenhuma razão científica para acreditar que os animais tivessem um efeito curativo no ecossistema, mas era tolice ignorar qualquer especulação, mesmo que boba, naquela altura. Beck parecia estar um pouco melhor. Chris ficou encantado como ela se mobilizou da última vez que eles estiveram em Tamarisk. A imagem dela brincando com o X-Tate era quase tão incongruente quanto a marca que eles tinham deixado no chão. Quando eles chegaram em casa, depois daquela visita, ela caiu no sono no meio de uma frase e teve dificuldade para acordar e ir à escola na manhã seguinte. No entanto, passados 2 dias, ela comeu um pouco mais no jantar e até mesmo sentiu forças para um jogo de tabuleiro antes da travessia. Chris sabia que haveria muito mais noites como as de quinta-feira no futuro de Beck que as noites como essa, mas ele estava agradecido por qualquer graça. Assim como da última vez em que visitaram Tamarisk, eles surgiram do lado de fora do castelo, esperando que um veículo estivesse preparado para eles. Tantas coisas ainda o deixavam confuso sobre esses transportes, além do óbvio, é claro. Por exemplo, como eles sabiam quando e onde ele e Beck apareceriam? Será que simplesmente havia gente em todos os lugares esperando pelos dois? Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!